é uma esposinha, ela escreve o seguinte: Caio, muitas dificuldades têm acontecido conosco o tempo todo. Ela é casada e mãe de uma criança. Sabemos que é normal as coisas enguiçarem, darem problemas, mas conosco é o tempo todo. Isso acaba nos fatigando, porque eu e meu marido vivemos lutando e lutando o tempo todo, sem termos tempo um para o outro e com nossa filha pequena, sabe? Olha, Correndo atrás de e cara eu trabalhando. posso dizer que essa mesma angústia se cumpre hoje em milhões e milhões de famílias espalhadas pela terra. Essa é a descrição dela. É, Tem dias que a tua vida tá assim mesmo, não tá, Bruno? com certeza. A minha também, tem dias que tá assim mesmo. Aliás, Mês não tá diferente. passado, mês passado não tava fácil. Foi duro. Esse ano. É, você mexe para um lado, cobre aqui, descobre ali, cobre aqui, descobre ali. De dezembro pra cá. Aí você também tem filhos, quer ajudar, não tem como. O teu lençol não chega lá, Teu lençol. Não... não chega lá. E a tua fronha é menor do que o travesseirão para abrigar todo mundo. Então não acontece, né, gente? No mundo tereis isso aí. Isso aí. Pois é, aí ela fala assim, né? Correndo atrás, trabalhando para poder pagar as contas e resolver tudo. Há 5 anos saímos da religiosidade. Uhum. Ela aponta isso como um fator, quer ver? De ter piorado na vida? E só temos Aí, hoje volta você lá, vai como dar nosso... o dízimo lá, dá a grana lá na igreja para melhorar. Porque na realidade o que acontece com muita gente que faz parte desses grupos de prosperidade é que enquanto eles fazem parte dos grupos de prosperidade, eles se transformam em pessoas obstinadas na busca do objetivo. E aí acabam conseguindo. Porque é uma questão tão provocada todo dia. É de vida ou morte, se você é de Deus ou você não é de Deus. Se você é de Deus, isso vai ter que dar certo. Aí o cara trabalha 3 vezes mais, tem uma atitude extremamente positiva, ele já chega no lugar dizendo, essa porta vai se abrir para mim. Ele chega lá dizendo, bom dia, trago uma oportunidade para você. Sei, cara. Aí todos os elementos psicológicos da positividade e da obstinação no alcance dos projetos funcionam em favor de qualquer um. Até um ateu assim vai se dar melhor. Vão estar presentes ali. É. Uhum. Aí o cara às vezes era assim, aí entendeu outras coisas, viu que era tudo papo furado. Para de ir, fica como ela disse, só temos você, Caio. Ela fala que hoje só temos você como nossa referência espiritual. Uhum. Não confiamos mais em ninguém. Uhum. Sempre nos doamos muito para o próximo, sempre fomos aquele casal que queria de tudo, fazer de tudo para o próximo. Mas hoje, diante de tanta luta, nos cansamos fisicamente e espiritualmente. Tem Isso horas. já está há muito tempo e nos esfriamos até na nossa fé. É porque o que alimenta a alegria da fé é o servir o próximo. Quando você para de servir o próximo, você deixa de colocar lenha no fogo da fé, porque a fé se alimenta da alegria do serviço ao próximo. Mais do que tudo. É o que diz Isaías 58, que tem muito aí no portal para você achar. Só escrever Isaías 58, você vai ver quanto você vai achar. E era o que eu queria, minha filhinha, que você e o seu marido ouvissem tudo, entendessem tudo, porque vocês estão precisando avivar o coração no espírito de Isaías 58, que é uma coisa sobre a qual eu já preguei várias vezes. O que está escrito aí? Ali. Igreja Presbiteriana considera Manuel não sei o que, herege, não importa. Pode passar. Pregação, Isaías 58, a receita da cura de cura de Isaías. Isso, aí que eu estou chegando, aí que eu quero. 58 de novo, você pede milagres contra o amor na sua vida. Isso, mais. Livramentos da graça, o homem, Isaías 58, seja você um desses. Aqui, só que aqui é o seguinte, eu botei Isaías sem acento, sabe? Deu 4 resultados. Vamos testar Isaías com o acento aqui. E avisem ao Marcelo Cunha que esse algoritmo tem que também trabalhar com... 13.
com a falta de acentuação. Muita gente nem sabe e precisa ser ajudada, tá bom, queridos? Então deu 13 com deu a 13. Tudo isso aí é sobre a pergunta dela para mim. Sobre a pergunta dela para mim. Eu sei isso, minha filha, que quando a gente se afasta do serviço ao próximo por causa das dificuldades, ao invés da gente tirar férias, a gente só cresce em vazio. Que é o que você está experimentando. A fé se valida no serviço. A fé se valida no encontro. A fé se valida nas trocas de amor. Nós precisamos uns dos outros. A nossa fé se alimenta através da mídia relacional com aqueles que também creem como nós. E também a fé se alimenta da disposição que você tenha com seu marido de eleger grupos e pessoas para ajudar. Tem tanto orfanato, tem tanta casa para meninos e meninas abandonados, para todo lado. Se você quiser entrar numa congregação sinceramente necessitada, separe sábado ou domingo, vá para esses lugares com seu marido, passe uma manhã lá, ouça essas pessoas, atenda essas pessoas, você vai descobrir que os seus problemas são infinitamente menores, que as suas soluções estão infinitamente mais disponíveis e que o que você chama de sua dor é quase uma cócega perto do cotidiano daquelas pessoas, e vai descobrir por último que quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você investe, como eu falei hoje, mais você recolhe. Quanto mais o pobre está na sua agenda prioritária de amor, mais a sua justiça permanece para sempre. Agora, isso não significa suspensão de dificuldades. O que significa é uma energia nova, um olhar novo, uma decisão nova, uma atitude nova para lidar com as mesmas coisas de um modo totalmente transformado. Porque fica, e está no seu coração isso aí, posso te falar? Está no coração aquela cobrança do tempo da teologia da prosperidade nela ainda. Ela se julga por aquela referência. E a pessoa às vezes sai há 5 anos disso, foi o que ela disse, mas isso não sai tão rapidamente da pessoa. A pessoa foi condicionada, às vezes 35, 40 anos, no mesmo lugar. Só teologia da prosperidade já tem no Brasil 35 anos de ensino e condicionamento. Trabalhando a cabeça, adoecendo a mente das pessoas. Aí a pessoa sai, vê que aquilo tudo não é confiável, sai. Mas toda vez que uma coisa não dá exatamente como ela queria, ela se remete para lá. Fica aquela neurose culposa, latente ali. Tá. É o dízimo, é a falta de frequência. Você não está vindo. Deus só pode te abençoar se você ficar sobre a cobertura de um culto. Sim, cara. Aí vai, isso tudo lateja na mentezinha dela. Como na mente de milhões que eu encontro e que me escrevem e que falam, dizem exatamente a mesma coisa. Olha, eu tenho gente que ficou tão condicionada por isso, que isso, Caio? que já saiu há 15 anos disso e até hoje ainda tem angústia, ainda tem crise. Nossa. Toda vez que um filho adoece, a pessoa me liga, pastor, eu sei que não tem nada a ver, eu sei que não tem nada a ver, mas eu preciso falar com o senhor, porque o fulaninho, meu filho, adoeceu. Aí eu me lembro da profecia que eu recebi quando eu saí de lá, como eu ia ser visitado por doenças. Eu digo, você não vê que essa profecia falhou? Você está 15 anos fora de lá, comendo, bebendo e se alegrando, agora você não pode ver uma gripe que você se remete àquilo lá, porque você nunca rompeu essa coisa pela fé. Sim. O cara tem que fazer uma ruptura, tem que se desatarrachar. Porque é uma atarracha. Tem que desatarrachar? Tem que desatarrachar todinho, sair dali. Demora às vezes o desatarrachamento.
Mas sai. 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 Deixa isso para lá, leva só o que é útil. Deixa todo o peso para trás e segue só com o Evangelho. Agora, isso você já sabe, você me ouve falar isso aqui todo dia. Teu problema não é saber, é psicológico. É separar a sensação do crer, da fé. É mais um daqueles casos em que a fé não se desenvolveu para transcender a figueira que não floresce, a vide que não dá fruto, o campo que não produz mantimento. E ainda assim a pessoa se alegra no Senhor. Tem bom ânimo, vence o mundo. Não, aquela escolinha ali da teologia da prosperidade é uma escola de imbecilização e enfraquecimento, de frustração e muito efeito e transtorno pós-traumático. Porque tem gente que entrega tudo, se joga de cabeça, se arrebenta todo. É porque é uma ilusão, né, cara? Mas foi tão condicionada que anos depois ainda estremece. Pelo amor de Deus. E porque para ela, fé e sentimento ou circunstância não são coisas distintas. Porque a palavra diz, mesmo que as circunstâncias sejam todas adversas, eu confio, eu me alegro, eu persevero no Senhor, no Deus da minha salvação. E quando você escreveu o que escreveu, também subjaz um desejo de barganha. Tipo, eu deixei aquela porcaria. Eu tive coragem de cindir com aquela mentira. Eu rompi com aquela fantasia. Estou aqui ouvindo a você e o Evangelho todo dia. Por que eu não recebo um adicional? Um bônus? Então, lá no fundo, o seu coraçãozinho está cobrando, está fazendo uma barganinha com Deus. Deus, eu já rompi com tanta coisa, então, por favor, nos dá um alento. Ajuda a gente a facilitar a fé. Faz um cafuné. Você dá uma moralzinha, dá uma moral pra gente. Dá uma moral pra gente aí. E o que está por baixo da sua questão é isso. Mas vai lá em Isaías 58, minha filha, com seu marido e aprenda a terapia ocupacional do Evangelho. Vamos lá. Duas frases dela que vai matar essa história, Caio, é o seguinte: é como se não tivéssemos mais um rumo espiritual. Até nas orações fico inquieta e não consigo mais confiar em Deus como antes. Porque antes ela tinha um objetivo. Senhor! Aí ela botava aquela lista de prioridades da igreja. E agora, ela não aprendeu a espiritualidade do Evangelho ainda. Ela já entendeu que aquilo não é, certo, mas ela não aprendeu o que é. Ela e o marido precisariam era pegar aqui o Caminho do Discípulo, os livros ou os vídeos do Caminho do Discípulo e ouvirem tudo. Cara, ia ser uma lavada, uma fortalecida brutal na vida deles, mesmo. Porque o que ela está reportando é normal, em alguns casos. Gente que fica nesse limbo, que já não está lá e ainda não entendeu o significado da fé que transcende emoções, sentimentos ou agrados particulares. É que ela larga lá, mas ela não consegue pegar aqui. Não. Aqui para ela está muito imaterial. Ainda Só não temos você, Caio, não temos um norte. Quer dizer, se ela for para uma igreja, qual é o norte? É a campanha da igreja, que vai dizer esse ano nós vamos alcançar não sei quantos, porque a igreja mesmo nunca deu um norte para ela. Nunca deu, deixou ela lá, abandonada. Ela só tinha os alvos do ano. Alvos do ano. Alvos do ano. Alvos do ano. Isso. Mas norte para a vida, não. E se foi assim, é porque você saiu de lá, mas ainda não entrou na consciência. Porque precisar de relacionamentos legais, você vai precisar sempre, eu também.
A congregação faz bem quando faz bem, faz mal quando faz mal. Veja aí onde você mora, minha filha, e procure uma estação do Caminho da Graça perto de você. Dá para saber de onde ela fala? Vou dar uma olhadinha rapidamente. Porque Rio de Janeiro. aí no portal Rio de Janeiro. Tem alguns grupos do Caminho no Rio. Veja aí no portal onde está escrito menu. No caminho está escrito menu. Está escrito caminho no menu. Então aí tem os grupos, os mentores, está tudo aí. Não precisa ler para vidente, né? Está tudo aí.